borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos contar e mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E tenho uma convidada aqui super especial hoje, uma advogada, ativista do direito das mulheres, doutora Gláucia Souto. Doutora, prazer te receber aqui. Prazer, doutora Priscila. É uma honra estar aqui e falar para todas as mulheres, para as famílias, né, sobre o direito das mulheres, dessa luta, né, seja no combate à violência doméstica contra a mulher, seja sobre diversas situações que nós mulheres precisamos enfrentar diariamente. Sim. Vamos começar aqui o nosso bate-papo contando por que da escolha de fazer direito, como um pouco do início da sua trajetória aí na advocacia. Bom, eu sempre quis ser médica. Essa é a grande história, né? Só que eu comecei a perceber que eu não tinha um feeling, sabe? Para poder cuidar das pessoas como a medicina ela acaba exigindo, né? Então, eu também queria continuar na área da saúde por conta do meu pai. E aí eu falei assim, não, vou fazer vestibular para odontologia. Mais uma vez percebi que não era a minha praia. E lá fui eu novamente, então, pensando em mais uma carreira na área da saúde, eu pensei, vou fazer farmácia. E aí eu, dentro de um laboratório, falei assim, peraí, eu vou passar o dia inteiro olhando, né, essas lâminas, analisando isso aqui, esses microscópios. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um teste vocacional para saber exatamente o que eu quero fazer na minha vida. E aí foi quando, nesse teste vocacional, disse o seguinte, direito ou psicologia. E aí, mais uma vez, eu fiquei, né, contra a parede, aos meus 16 anos de idade, e pensei, ouvir pessoas, eu vou ouvir nas duas profissões. Mas qual dessas duas mais se identifica comigo, né? E eu me joguei de corpo e alma para fazer vestibular para o curso de Direito. Então eu fiz de 5 a 6 vestibulares, né? Naquele mesmo período que eu estava finalizando, antigamente era o 2º grau. Então eu fiz em cidades diferentes, porque nessa época eu morava no Rio Grande do Sul. E aí eu fui passando, praticamente eu passei em todos os vestibulares, tá? Só que por ser muito jovenzinha, no auge de uma adolescência, aos 16 anos de idade, meus pais extremamente preocupados, né? Não, você vai ficar morando aonde nós estamos morando. Você está querendo muita liberdade antes do criar tempo. as asas, né? Está querendo criar as asas. Então, lá fui morar na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, e lá eu comecei a minha vida acadêmica, né? E quando, mais ou menos em 1994, 95, eu vim morar no Distrito Federal, vim morar em Brasília. E aqui eu dei continuidade ao curso de Direito, colei grau em 1997, no primeiro semestre de 97, na EUDF, né, Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, na UDF, e com 21 anos de idade, eu já era uma bacharela em Direito. Tá? Logo em seguida, fiz o exame da OAB, fui aprovada, e aí já comecei a minha caminhada, né? Fazendo uma pós-graduação e, passado um tempo depois, o doutorado. E os desafios enfrentados no início da carreira, principalmente por ser mulher? Priscila, olha, os desafios são gigantescos. Sim. Muito grande. Primeiro porque quando uma pessoa, né, ela vai entrar no seu escritório, ou quando alguém da família vai indicar, nossa, tem uma advogada maravilhosa para você, e aparece uma mulher, né, uma menina extremamente jovem, sabe? As pessoas já criam um preconceito. Então, a primeira questão que eu encontrei foi a barreira em decorrência dessa minha idade. Né? A aparência de uma menina muito jovem. Então, as pessoas sempre falavam assim, tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. E eu, sempre muito curiosa, né? Falava assim, poxa, mas a pessoa não retornou para conversar comigo? Então eu ia lá e eu ligava novamente para a pessoa. E aí, você pensou direitinho? O que nós podemos fazer? Não, eu já vi um outro escritório e aí eu vou falar com o doutor fulano de tal.
E aí eu fazia pesquisa, via que era um advogado bem experiente. Sim. Né? Então, esse foi o primeiro grande desafio que eu encontrei na minha carreira profissional, que foi o preconceito em decorrência da pouca idade. Essa questão de ter uma aparência de uma mulher mais madura, né, de uma pessoa mais madura, sim, isso acaba influenciando. Mas, ao mesmo tempo, retira de nós aquela competência, né, o capacitismo que nós temos, independente da idade, de sermos boas ou ruins. Né? De sermos profissionais que estejamos habilitados para o exercício da profissão. E nesse momento, nem te davam a chance de você mostrar que você poderia fazer por elas, ajudando, sim, em decorrência só de uma análise ali visual. Muitas dessas mulheres, ou até mesmo dos homens, né, que procuravam a orientação jurídica, esse atendimento jurídico, eles não me davam a oportunidade de dar, sim, a continuidade. Né? Então, o que eu fiz? Eu me joguei muito de corpo e alma dentro da Defensoria Pública para aprender mais, né? Para me tornar mais assim, mais preparada, sabe? Com os defensores públicos que existiam naquela época, e também com outros colegas que já tinham uma certa caminhada dentro desse equipamento público. Sabe? Então ali eu fui me fortalecendo, eu comecei a perceber, comecei a estudar cada vez mais, né? Sempre analisando o site dos tribunais, Tribunal de Justiça do DF, STJ, STF. Então esses posicionamentos, quando eu já começava a argumentar, eu já começava a me sentir mais preparada. Sim. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha diferença daquela pessoa que já era uma advogada com mais de 10 anos, e também eu já estava me sentindo mais preparada para conversar com promotores de justiça, juízes de direito e os próprios defensores públicos. E o que nessa trajetória te marcou mais para você voltar os olhos para o direito das mulheres? Bom, foram várias questões, né? Uma das primeiras situações que me ocorreu foi quando nós tínhamos o atendimento presencial dentro dos fóruns. Então, todos os fóruns, né, de Brasília, eles eram lotados. A gente não tinha sequer um local para estacionar os nossos carros. Então, assim, a OAB, ela disponibilizava uma van aqui no Fórum Central para a gente nos deixar na porta do Fórum de Brasília. E uma das vezes que mais me chamou a atenção foi um colega, né, que não era a primeira vez que ele fazia isso, era de uma maneira muito repetitiva, quando nós nos encontrávamos no fórum. Toda vez que ele vinha me cumprimentar, ele tinha o péssimo hábito de querer me apertar aqui pelo ombro. E isso foi me incomodando, mas eu sempre tinha muito medo, receio de falar algo, né? E aquela pessoa criar uma fala contrária a minha, sim, né? Como se eu estivesse sendo snob, metida, qualquer termo pejorativo. Até que eu realmente criei a coragem e falei para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi e percebi que toda vez que você cumprimenta algum colega homem, né, você estica a mão para cumprimentá-lo e dá um tapinha nas costas. E eu gostaria de saber qual é o grau da intimidade que você tem comigo, que ao invés de você esticar as suas mãos para me cumprimentar, você fica apertando o meu ombro como se você tivesse uma larga intimidade comigo e com o meu corpo. Ele ficou muito sem graça, pediu desculpas e passado um tempo, obviamente, ele deixou de falar comigo. Sim. Né? E ali, então, eu comecei a enxergar que eu tinha, sim, um lugar de fala, que eu tinha, sim, uma representatividade em relação às minhas colegas advogadas, né? Porque elas próprias, quando tomaram conhecimento que eu estava fazendo isso, elas falaram, nossa, mas você é muito corajosa, você não ficou com medo, com receio? Eu falei, fiquei, só que chegou num limite que não dava. Não dava, né? Como que pode um homem que sequer te conhece ficar te apertando? E eram vários tipos de apertos que ele me dava. Então isso me incomodava demais. Passou isso aí, passado um tempo, eu sonhava muito em me casar, né? Sonhava demais em me casar, que eu acredito que é o que todas as mulheres desejam. Sim. Se não forem todas, a grande maioria das mulheres desejam, né?
de ter ali a sua família, seu marido, seu companheiro, a sua companheira, não Sim. importa, né? Os tipos de família, e são todas as famílias, ter seus filhos. E, passado um tempo, eu arrumei um namorado, esse namorado, pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos de namoro, nós resolvemos então pensar em algo Sim. mais sério dentro dessa relação. E em um determinado momento eu comecei a perceber um grau de agressividade dele quando eu disse que eu não queria mais nada. Porque eu havia entendido que ainda não era o momento para estar casada. Por mais que eu Sim. quisesse muito, né? E aí foi um dia muito ruim na minha vida. Aí você foi para terminar o relacionamento. Eu fui para terminar, né? Na verdade, ele veio até a porta da Ah. casa dos meus pais e ele já veio muito consternado. Ele já chegou consternado lá e pediu que eu descesse para poder conversar comigo. Nesse momento, eu peguei uma cachorrinha pequenininha que nós tínhamos dentro de casa, né? E desci com a cachorrinha, que eu falei assim, bom, se ele fizer alguma coisa comigo, vai fazer comigo com a cachorra. Então, eu simplesmente jogo a cachorra nele. Foi o que eu pensei. E aí, nesse momento, que eu falei para ele, olha, vamos pensar depois, deixa eu curtir minhas férias agora de final de ano, entendeu? Eu entendo que não é o momento a gente manter essa relação. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ficar nervoso, socava o volante do carro, tá? E foi até o porta-mala e pegou uma arma de fogo, que não era a que ele utilizava nos dias de trabalho, porque ele era um delegado, eu digo era porque hoje ele está aposentado, né? Mas ele era um delegado de polícia da Polícia Civil do DF. Então, quando essa situação ocorre, eu digo para ele imediatamente, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu subir rapidinho, depois a gente volta aqui e conversa. Nisso eu fiquei com muito medo, subi, né, para casa dos meus pais e entrei em contato com algumas pessoas dizendo, olha, é o seguinte, olha, ele precisa ser paralisado, porque ele está muito nervoso, ele já pegou a arma de fogo e eu não sei o que ele vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na DEAN, que eu vou entrar em contato com alguma colega policial lá, uma delegada, da mesma carreira dele, tá? E vou pedir um socorro para mim. Sim. Ou seja, ele precisa ser paralisado com isso, tá doido fazer uma maldade dessa comigo. Eu fui para a delegacia, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o policial fez, ele já me barrou e disse o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, a delegada está muito ocupada, você senta ali e aguarda e espera. Foi o tempo, exatamente assim, o tempo, né? E esse tempo não dá para dimensionar quanto tempo, mas foi um tempo. E foi o tempo que eu sentei, distraidamente de costas, ele chegou e já começaram uns murros muito fortes na minha cabeça, onde eu fui arremessada ao chão e comecei a sofrer um espancamento por parte dele, né? E aí vários policiais vieram, tiraram ele de cima de mim, porque ele estava montado me socando. Então isso foi algo muito forte na minha vida, né? Que me marcou por demais. Eu ter sofrido um espancamento pelo simples fato de eu não querer mais estar com aquela pessoa. Eu não queria mais. Só que assim, eu procurei um jeito de falar bem dócil. Olha, deixa passar as férias, né? Deixa passar um tempo aí, quando eu voltar das férias, a gente volta a se falar. Sim. Pois bem, nesse momento, Priscila, a Lei Maria da Penha, ela estava começando ainda no nosso país. Então, ela tinha características muito distintas do que ela tem hoje, né? Por exemplo, uma mulher que sofria lesões corporais, essa mulher, ela precisava dar continuidade na representação criminal. Hoje, isso não ocorre mais, porque isso passou a ser algo incondicionado, independe da representação dela. Né? Essa mulher, hoje, por mais que você fale, olha, vai acontecer isso assim, assim. Na minha época, naquele momento do espancamento, eu ainda poderia, dentro já do fórum, falar assim, olha, vamos encerrar esse processo que eu não quero que isso aqui continue adiante. Hoje isso não é possível. Isso hoje não é mais possível, né? E aí o que aconteceu? Eu passei um dia inteiro à disposição do Estado. Eu passei um dia inteiro, metade de um dia praticamente, aguardando ser encaminhada para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. E já chegando ao final do dia, aí sim eu fui encaminhada para o Juizado Especial Criminal, que na época não era o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Antes a gente tinha o Juizado Especial Criminal que começou a abarcar essas condutas inseridas dentro da Lei Maria da Penha.
tá? Então, foi muito desgastante, porque eu passei um dia inteiro sem me alimentar. Eu passei um dia inteiro praticamente sem tomar um copo d'água. Em todo o período que eu estive dentro da delegacia de polícia, né, enquanto meu ex-marido, naquela época, um ex-namorado, se encontrava, né, com uma acessibilidade naquele ambiente pelo cargo que ele estava Sim. ocupando, tá? E ele tinha acesso ao café fresquinho, ao biscoito Mabel. Eu não tinha acesso nem ao copo de água. Porque até para tomar água, eu tomei água um pouco antes de eu ser encaminhada para o UML, porque eu pedi. E eu pedi de uma forma muito mais séria e ríspida. Uhum. Né? E ali eu comecei a ver, peraí, existe uma outra mulher dentro de mim. Bom, passado uns dias, eu aceitei o perdão desse rapaz, né, deste homem. E com muito medo do que poderia acontecer, Uhum. eu assumi uma responsabilidade de voltar à relação com ele, né? Porque eu confiei, eu acreditei, como a grande maioria das mulheres fazem. Então, várias pessoas me questionaram, mas você tinha alguma dependência financeira com ele? Nenhuma. Nenhuma. Mas eu criei uma dependência emocional, né? Eu, muito jovem, eu acreditava no instituto da família, do casamento. Então, isso para mim teve muita força, né? Com base nisso, o que aconteceu? Nós retomamos a relação, passado um período depois, nós formalizamos o nosso casamento e nós nos casamos, tá? Nós nos casamos e aí eu fui conhecer uma outra parte dessa história. Porque quando eu acreditei que nada mais de ruim poderia acontecer, passado um período, isso começou a se tornar cíclico. Era toda semana uma discussão, era toda semana uma briga, era toda semana uma ofensa, era toda semana uma pressão psicológica muito grande, né? Ao ponto de eu não conseguir ter mais uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa para poder me ajudar. Porque essas mulheres também estavam sendo assediadas sexualmente por ele. Por ele. E isso, quando eu comecei a descobrir, foi tão doloroso quanto aquele tapa, aqueles socos que eu levei na minha cabeça, aqueles murros, né, de uma forma muito violenta. Então, o casamento ele durou 12 anos. E durante 12 anos foram poucos momentos bons, mas muitos momentos ruins. E com o passar do tempo, com a minha maturidade, eu me tornei uma professora universitária, né? Eu comecei a aumentar o meu ciclo de contato social. Então eu não tinha coragem de contar para as minhas colegas e nem para as minhas amigas. E também eu não conseguia falar para a minha família. Mas com o passar do tempo, eu fui pensando, eu tenho que contar isso para alguém. Eu comecei a contar para alguém dentro da minha casa, né? Comecei a perceber que era ali o meu porto seguro, a minha base, que eu poderia falar assim, o meu alicerce, né? A minha mãe. Então era com ela que eu tinha que me abrir, era com a minha irmã que eu tinha que me abrir, era com meu pai, com o meu irmão. E foram eles realmente que criaram essa rede de apoio para me proteger, né? Eu saí dessa relação tóxica, abusiva, totalmente desrespeitosa, com muitas dores, né? Com muitos recortes, sabe? Mas aquela dor, ela começou a dar um impulsionamento para uma nova Gláucia. E esse segundo término, ele aceitou? Então, esse segundo término, ele foi muito pesado, muito pesado. Ao mesmo tempo que ele dizia que ele não aceitava. E uma das frases finais que eu ouvi foi: você não pode se separar de mim, porque você representa tudo aquilo que eu preciso dentro do meu ambiente de trabalho. Ou seja, eu era um troféu. Porque eu já estava conquistando muitas coisas na minha vida, na minha carreira, né? Então eu já tinha iniciado o doutorado, tinha minha pós-graduação na Escola da Magistratura do Distrito Federal, já professora universitária,
né? A minha carreira como advogada entrando assim de uma força muito grande, sabe? Então, ao momento que ele fala isso, né? E aí eu descubro algo muito forte, muito pesado, né? De mais uma traição. Eu tenho um abalo emocional muito grande e eu entendo que não é mais aqui em Brasília que eu deveria continuar. Então eu abandonei tudo aqui, larguei absolutamente tudo e fui dar o início à minha nova caminhada de vida, aos meus 40 anos de idade, né? Então eu comecei a vida do zero, literalmente do zero. Eu não tinha sofá, eu não tinha cama, eu não tinha roupas, porque tudo ficou para trás. As minhas joias sumiram, meus bens patrimoniais, né? Então, naquele momento, eu enxerguei que eu tinha algo que era muito importante, a minha vida. Sim. Porque alguém estava tentando finalizar com essa vida. Ou ele finalizaria de uma forma muito agressiva, um feminicídio, ou ao ponto de me deixar exatamente, totalmente desequilibrada, louca, Sim. né? Que é exatamente isso que o homem agressor, ele tenta fazer com a mulher. A primeira questão é, você tá ficando doida, você tá louca, né? Isso não acontece, Isso você não tá acontece, você está inventando. vendo coisa, você está inventando. Nunca na minha vida que eu iria fazer isso. Então, foram várias questões. Então, quando eu vou morar no Rio de Janeiro, novamente na minha terra natal, sem conhecer absolutamente nada, né? Tendo que aprender, inclusive, a dirigir carro no Rio de Janeiro, que é muito difícil, não é uma coisa fácil. Sim. Porque é seta para tudo quanto que é lado, nada é de número, tudo é nome de rua. Né? Fora que você tem aquelas comunidades, você, né, o Waze não Se pode você não ter... souber andar, de repente você tá na favela. Você tá ali na favela, enfim. Então, tudo isso eu tive que reaprender. Só que eu encontrei almas totalmente do bem, que me acolheram, que se tornaram amigas e amigos, e que falaram: olha, a gente não conhece a sua vida de antes, mas a gente está conhecendo a sua vida de agora. E de olhar para você, a gente vê o quanto que essa dor ainda ela é muito forte, né? Mas a gente vê que você quer vencer. Então eu transformava momentos ruins de dor, de lágrimas, em momentos assim super diferentes. Ir a uma praia, né? Ir numa roda de pagode, que não era o meu hábito, não era o meu costume, Sim. sabe? Conhecer colegas e falar, olha, vai ter um passeio, vamos nesse passeio. Eu falava assim, meu Deus, mas que furada é essa que eu entrei? E aí eu fui indo, né? Alavanquei com a minha advocacia no Rio de Janeiro, sabe? Morava num local que eu gostava muito, que era exatamente o que eu precisava para eu ouvir os cantos dos pássaros. Era um bairro muito cercado de verde, né? Próximo da praia. Então o cheiro da maresia me encantava, sabe? Eu não precisava sair de dentro de casa, eu não precisava me levantar da cama, Sim. mas aquilo me fascinava, né? Aquilo vinha como se fosse um remédio, né? Todos os dias para mim. Olha, se prepara que vem coisa maravilhosa para você. E aí as coisas começaram a vir, naturalmente, né? O ativismo já tinha iniciado. Então eu chegava num salão de beleza, por exemplo, eu não conhecia ninguém, mas rapidamente eu já fazia amizade e falava assim, olha, menina, mas essa causa aí é rápida da gente resolver, vamos resolver isso aí. Às vezes eu não sabia muito bem sobre aquela matéria, mas eu estudava. Eu me dedicava a Para estudar apresentar a solução para para aquela apresentar mulher. a solução àquela mulher. E isso foi sendo o diferencial, porque até hoje eu não tenho hora para falar com a minha assistida. Ela pode me ligar 1h da manhã, ela pode me mandar mensagem 2h da manhã, que em algum momento da madrugada, de manhã cedo ou durante o dia, eu vou respondê-la. Né? Talvez não o que ela gostaria de estar ouvindo, mas aquilo que efetivamente o direito ou aquilo que eu vivi da minha dor possa acolhê-la, né? E dar a ela uma assistência inicial para o que ela precisa fazer futuramente. Então esse ativismo ele iniciou lá no Rio de Janeiro ainda, Começou aqui já, aqui. quando eu sofri todas essas situações. Só que não era tão impulsionado,
né? Certo. Ele não era tão forte, eu tinha que ir devagar. Uhum. Quando chego no Rio de Janeiro, ele começou a se tornar algo mais forte. Eu comecei a me apresentar de uma maneira bem diferenciada, até mesmo para minhas colegas. Aí eu comecei a ser convidada para participar de comissões, né, dentro da OAB, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Uhum. E quando eu retorno para Brasília, já no período um pouco antes da pandemia, né, isso se tornou mais forte. Porque eu comecei a ouvir várias colegas que estavam passando por algumas situações muito parecidas com a minha e que elas não tinham ninguém para acolhê-la. Uma história bem parecida com a minha. Porque naquela época, ninguém dentro da minha profissão tinha me acolhido. Sim. A instituição OAB não tinha feito absolutamente nada para me proteger. Não existiam programas, né, projetos para cuidar de mulheres vítimas de violência doméstica. Essa comissão, ninguém ouvia, não tinha dentro da OAB. Não existia na OAB. Hoje, o que nós vemos, né? E hoje a gente pode falar, nós temos uma instituição forte, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com comissões de mulher, comissão de violência doméstica e familiar contra todos os atos de violência contra a mulher. Nós já temos um observatório de mulher, né? Eu fui presidente da Comissão de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na subseção de Sobradinho, aqui na OAB-DF. Tá? E hoje, atualmente, eu estou presidente da Comissão da Mulher pela Associação Brasileira de Advogados no Distrito Federal. Então, isso foi abrindo portas, né? Foi abrindo portas e de uma maneira muito, muito tranquila, bem serena, eu fui entrando dentro de várias comunidades. E dentro dessas comunidades, que muitas vezes quem mora em Brasília não imagina que existe no Distrito Federal, eu fui encontrando e escutando histórias que tinha muito a ver com aquela minha história de dor, mas que eram outros tipos de histórias focadas em muitas dores. As mães raras, mães solo, mães atípicas, as mães excluídas, as mães invisíveis, as filhas invisíveis, as filhas excluídas. Porque, por exemplo, Priscila, quando você fala da violência doméstica contra a mulher, você esquece de outras dores, de outros atos de violência que existem contra as mulheres. Então, vou te dar um exemplo. Uma mulher que é encarcerada e que tem filhos, quem é que passa a cuidar dos seus filhos? Essas crianças, quando estão na escola, quando elas fazem algum comentário que a mãe está presa, o coleguinho ou a coleguinha já pergunta, mas foi presa por quê? Chega em casa, conta para a mãe, conta para o pai. O que a grande maioria dos pais fazem? Cuidado. Não chega perto. Não chega perto. Entendeu? Então eu entendi que todas as mulheres, que não sejam só as vítimas da violência doméstica, todas as mulheres precisam ser cuidadas, porque a gente, cuidando de uma mulher, a gente cuida da família, a gente cuida dos filhos. Hoje, por exemplo, eu passei a manhã inteira dentro da estrutural, cuidando de mulheres, ouvindo várias lideranças e buscando entender o que ainda falta de aplicabilidade de políticas públicas aqui no Distrito Federal para essas comunidades. Sim. Não é só o assistencialismo, né, de chegar com a cesta básica do governo e entregar para essa mulher. O que aquela criança está precisando? Às vezes é o kit básico de higiene, um sabonete, um shampoo, um condicionador, de ter o mínimo, que é o carinho, o amor, você tendo um tempinho para levar. É como você vai fazer a diferença na vida. Como você vai fazer a diferença na vida daquela criança e daquela mulher. E me chamou a atenção o rostinho de uma menina que está aqui na minha mente, que essa menininha, ela deve ter uns 3, 4 aninhos, ela agarrou na minha perna com uma bonequinha e falou assim, tia, essa aqui é a minha princesa. Aí eu perguntei, e qual é o nome dessa princesa, você? Meu nome é Princesa.
E eu fiquei com uma vontade muito grande, assim, de chorar naquele momento, porque é um choro, é uma sensação. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer mais? Né? O que eu posso fazer mais para ajudar? O que está faltando no meu trabalho? Sabe? E ouvir, por exemplo, da responsável dessa instituição que esse local, por não ter um saneamento básico e por ser uma invasão e não ter a regularização daquela terra pelo Estado, eles não têm acesso a uma água límpida. E o que isso acarreta? Que eles precisam, para fazer a comida daquelas crianças, de uma água potável. Então, eles me pediram, né? E aí eu aproveito aqui essa oportunidade para a gente fazer uma campanha de água mineral. Porque lá são cuidados de crianças de 6 a 12 anos de idade, né? E não é só essa instituição, são outras instituições. As mães atípicas, tá? O que falta no Distrito Federal? O governo tem feito muito. Ótimo, perfeito. Esse é o papel do governo. O governo ele tem a obrigação estatal e constitucional em fazer. Mas a gente precisa ensinar a essas crianças atípicas e às mães a escovação do dente. Sim, precisa ensinar o básico. Ensinar o básico, a higiene com o seu próprio corpo. Nós precisamos ensinar a que outras pessoas possam a cuidar daquelas crianças atípicas, que elas são crianças especiais. Sim. E você tem que ter todo um traquejo, uma forma diferente de olhar e falar com essas crianças, né? De você falar assim: poxa, você não tem uma consulta médica, por quê? O que está faltando? O que o Estado não está levando? Por que não tem neuropediatra? Por que não tem psiquiatra? Cadê as psicólogas, os psicólogos para acolher essas crianças? Né? Cadê as faculdades de ensino que têm os seus núcleos de prática, seja jurídica, odontológica, médica, psicológica, enfim. Vamos instalar lá dentro. Vamos instalar ali dentro um núcleo para acolher, para fazer a diferença na vida dessas pessoas, dessas mães, dessas mulheres, né? Dessas avós, dos guardiões, dessas crianças. A gente agora tem uma legislação que foi sancionada, se eu não me engano foi ontem, foi antes de ontem, que criou o Cadastro Nacional dos Pedófilos ou dos indivíduos que são considerados predadores sexuais. Olha que terminologia forte, predador sexual. Então vejam quantas legislações a gente está tendo diariamente. Nós estamos agora no período do ativismo, né? Da eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres e meninas, que começou no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Quando você fala da violência contra uma mulher, você tem que pegar recortes. Então, uma mulher preta, uma mulher atípica, uma mulher trans, uma mulher que vem de uma religião matriz africana, uma mulher que está lá no meio de uma comunidade que não tem escolaridade. Então, o que nós precisamos fazer para resgatar? A política pública está aqui, ó. E essa mulher está aqui, ó. Essa mulher, ela não tem condições financeiras nem de pegar um ônibus para vir para esse equipamento. Então, como presidente da Comissão da Mulher, o que foi que eu já consegui avançar? Nós temos parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, nós temos parceria com outras instituições, tá? Por exemplo, com a própria Secretaria da Mulher, para estar junto dos centros especializados de atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero. E violência de gênero é todo tipo de violência contra a mulher. E quando eu falo de mulher, são todas as mulheres. Mulheres trans, mulheres cis, mas que sejam reconhecidas socialmente como mulheres. Tá? Então, esse ativismo ele começou a se tornar o quê? Algo mais intenso, algo mais forte. Hoje eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho sexta, eu não tenho mais períodos da noite que talvez poderiam ser o meu momento de descanso. Sim. E só para a gente finalizar aqui, Priscila, quando eu sofri esse pequeno acidente, né, caseiro e quebrei o tornozelo, eu ouvi o seguinte: nossa, você vai ficar parada, agora você vai sossegar, isso foi um sinal que você estava agitada demais, tipo, você precisa parar agora. Não.
No dia seguinte, eu já estava trabalhando com o meu tornozelo quebrado, com muitas dificuldades, e eu descobri mais uma coisa: as mulheres deficientes, as pessoas A deficientes, dificuldade do acesso. a dificuldade do acesso e da empatia de um ser humano. Porque eu comecei a ver que pessoas tão próximas a mim sequer me questionavam: você quer um copo de água? Você quer um café? Não, não se levanta não, peraí, não precisa usar muleta. A gente vai pegar na sua cintura e vai colocar você no carrinho e te levar até o banheiro. Porque até para fazer um xixi, eu percebi que eu estava sendo excluída socialmente. Então, se eu, com uma lesão no tornozelo que está me impedindo de ter uma mobilidade da forma como eu quero para mim, imagine uma pessoa que não tem essa mobilidade porque ela tem a deficiência física ou algum tipo de deficiência. Qual é o olhar das pessoas que quando você está ali sentado na cadeira, eu olho, né? Todo mundo grandão e você Sim. pequenininho ali. Isso é muito ruim, isso é pesado. E você tá assim, temporariamente. E a pessoa que ela tá assim, por um longo período, ou que ela tá assim, que ela nunca se viu em pé e tem essa diferenciação, tanto que se impacta a pessoa. Priscila, eu ouvi coisas nesses dias que eu quase comecei o início de uma depressão. Em 12 dias que eu estou com o pé imobilizado, eu ouvi o seguinte: primeiro, com as muletas, né? Com o tornozelo quebrado, eu ainda, essa semana eu levei um tombo e quando eu vi que eu ia cair, eu joguei essa perna para cima porque eu pensei, não posso quebrar mais o resto, né? Então, eu joguei toda a força para a parte de trás do meu corpo. E eu ouvi o seguinte de uma certa pessoa: nossa, você precisa aprender a usar essa muleta logo de uma vez, né? Ai, gente. A outra questão que eu ouvi foi: quando eu fui usar a cadeira de rodas, eu entendi que é uma força muito grande que você Sim. faz. E eu não tenho esse preparo físico, né? E aí eu peguei e falei assim: nossa, tô sentindo uma dor tão forte aqui nessa região da mama e do ombro. E uma outra pessoa me disse o seguinte: eu acho que é você que está reclamando demais, né? Não é tão difícil andar numa cadeira de roda. E isso mexeu comigo. Mexeu comigo. Né? Muita falta de empatia, não Muita se falta de colocar empatia. no lugar do outro. Isso. Até para ir ao toalete. Para fazer coisas tão simples como o xixi. Eu precisando das pessoas para poderem me ajudar, porque eu não posso botar o pé, firmar o pé no chão. De pessoas que, vendo essa minha dor nesse momento, sequer me perguntaram: quer que eu empurre sua cadeira até o banheiro? Ou você quer que eu te leve no colo? Sim. Né? Seja a forma que fosse, até porque eu não tenho mais essa vaidade, esse receio: vai me pegar no colo. Não, vamos embora, eu preciso de ajuda, preciso ser ajudado. Sim. Né? Então, imagine a pessoa que tem a deficiência. O quanto que ela não passa. Essa Sim. mulher, essa mãe, essa irmã, essa avó. E o que está faltando em nós, seres humanos? Sabe? Aquela Gláucia lá atrás, que sofreu um espancamento. A Gláucia que é uma advogada. A Gláucia que se tornou uma assessora, né? Que cuida, que elabora projetos de leis para o nosso país. Então, essa Gláucia hoje tem 49 anos. É quase uma cinquentona. O que nós podemos fazer ainda? Sim. Sabe? É isso que eu deixo aqui. O que nós podemos fazer? Está em alta falar. E eu acho que tem que continuar, porque não se falava nisso, vivia todo mundo com medo de se Sim. expressar tudo, mas eu vi que quando as primeiras começaram a falar, vieram várias outras falando. Eu acho que a gente está no início ainda de um movimento, de uma luta, que cada vez mais a gente deve se unir, seguir exemplos,
como o seu, assim, eu acho maravilhoso. E estamos juntas Sim. para elevar essa causa, seja para o Distrito Federal, seja para o Brasil. Sim, é isso mesmo. Demais, eu acho que a gente tem que apoiar essas mulheres. Sim. Hoje, na situação que a gente está, eu acho que a gente tem essa condição de dar todo esse apoio para elas. Sim. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem de inspiração, de acolhimento, de empatia, que a gente falou, para alguma mulher que esteja, que nos escutou nesse momento e que está passando por alguma coisa que ainda está caladinha, que ela se liberte. Bom, eu vou falar aqui com você. Primeiramente, se ame, se cuide e não tenha medo. Saiba que em algum momento você vai encontrar alguém que vai te dar as mãos. Ter empatia, saber ouvir a dor da outra e do outro. E ter fé. Acredite que sempre tem um dia após o outro e não é um leão por vez, é uma leoazinha por dia. Então vamos juntos nessa caminhada, doutora Gláucia Souto, juntas somos mais fortes. Entrem comigo em contato no meu Insta, DRA... Isso já fala. Eu vou falar logo, né? DRA Gláucia Souto, vou soletrar DRAGLAUCIASOUTO. Vamos poder estar unidas, trocar nossas experiências, fazermos lives, escrevermos livros, porque todos os dias a nossa vida já é um livro com páginas incríveis e dolorosas, mas que todos nós sejamos a inspiração de uma com a outra. Eu me encontrei fazendo o que eu mais amo, que é ajudar as pessoas através da minha profissão. Maravilhoso. Doutora Gláucia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que demos um primeiro passinho, começando a discutir sobre isso aqui no Pode Pri. Eu acredito que tem abertura ainda para a gente debater mais profundamente esse assunto. Então, assim, em breve nos encontraremos novamente. Firmes e fortes. Muito obrigada. Obrigada eu que agradeço. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri, que foi assim, maravilhoso discutir esse assunto. É um assunto que cada vez mais a gente deve falar e levar isso para a população, para as mulheres ouvirem mesmo e se conscientizarem e se apoiarem. E não esqueçam que lá no meu Instagram também tem várias dicas de saúde bucal. @DRA Priscila Paggioro. Se quiser falar comigo, pode entrar em contato lá no direct. E nós nos vemos no próximo episódio. Até breve!